Olá, pessoal, como vocês estão? Quero cumprimentar cada participante do curso Educação e Serviço Social. Nós lançamos este curso em abril do ano de 2019 e desde então nós temos aí reunido, né, alguns mais de milhares de alunos. Que bom que você que está aqui me assistindo faz parte desse grupo. Eu quero dizer que desde então o curso só cresce, né? Porque nós temos aí a cada tempo adicionado novos conteúdos, revisado, fazendo com que a gente possa agregar mais à formação e ao cotidiano profissional dos nossos colegas assistentes sociais. E como eu tenho feito já desde esse momento que o curso foi criado, de tempos em tempos nós nos reunimos para dialogar algo que venha, né, ainda mais ampliar aquilo que o curso já tem realizado. Então, se você já é parte, que você esteja aí somando os conteúdos que já estão disponíveis ali na plataforma. E se você não é ainda participante do curso, vou deixar aqui no link para você conhecer, né? Visita a página e conheça ali os conteúdos. Pessoal, se você fizer a inscrição no curso, você tem aí um tempo ainda para você fazer teste, né? Isso toda a plataforma oferece. Então, aproveita para conhecer. E, obviamente, né, vai poder ainda contar com o meu acompanhamento. Eu tenho dialogado, né, subsidiado com materiais, né? Tem sido um trabalho aí de supervisão profissional que eu faço com muito carinho. E no dia de hoje, o que eu separei para nós? Conversarmos sobre demandas que eu tenho recebido nas mentorias. Na verdade, assim, eu só queria esclarecer que essas pautas, né, que eu vou apresentar aqui, apareceram em várias mentorias, né? Às vezes, outro dia eu estava falando com a colega, né? Porque eu termino conversando com profissionais do Sul, do Nordeste, do Norte, do Sudeste, né? As profissionais estão sendo inseridas no mercado de trabalho na área da educação, né? Nas escolas, mais especificamente. E o que eu vejo é que as demandas são muito semelhantes, né? Então, talvez a mentorada assim, eu conversei com você sobre isso na mentoria. Óbvio que aqui, obviamente que aqui eu não vou trazer, né, nenhum nome sequer, e vocês vão perceber, né, que mesmo que você que não conversou comigo, não fez mentoria, você vai dizer, eu sequer faço parte do curso, mas você vai perceber que, né, você vivencia algumas dessas situações. E por que eu quis trazer um tema que eu já abordei nas mentorias, né, individuais? Poxa, se eu já abordei na mentoria individual, então a colega que estava ali comigo na mentoria individual já recebeu as suas orientações, né? É porque eu queria ampliar um pouco mais, assim, trazer fundamentos, né? Fazer com que registros, né, assim, teóricos também existam para essas situações. E eu estou pensando até em deixar aberta aqui essa aula, né, para que aquele que também não é participante, aquela que não é participante, possa eventualmente aí também ter acesso, né? Mas isso eu ainda estou resolvendo aqui, pessoal. Pelo menos para as colegas aqui do curso vai ficar disponível, tá bom? Esse material eu também vou deixar lá na plataforma do curso, para vocês terem acesso, e aí vai somar com aqueles que já estão disponíveis lá, tá bom? Então, eu queria fazer esse esclarecimento, né? E, obviamente, assim,
tem uma coisa que a gente não pode jamais esquecer. Essa é uma grande conquista, né? Poder ter o reconhecimento do assistente social em qualquer área é um grande acontecimento para nós, porque, obviamente, é a categoria, né, se fortalecendo, é a categoria, né, sendo cada vez mais reconhecida. É claro que nós, assistentes sociais, já estamos, né, legitimados nesse contexto brasileiro, né, muitos anos de atuação, de contribuição em diversas frentes, mas é sempre muito importante a gente ter aí o aparato formal, certo? Então, quando eu falo, né, das condições éticas e técnicas do trabalho dos assistentes sociais na educação, né, eu quero partir, eu quero sair, eu quero ter como ponto de partida aquilo que é, né, a própria inserção, aquilo que é a própria vivência. E mesmo quando eu intitulo principais reclamações, né, o que eu quero revelar, assim, né, assim, de forma bem ampla, aquilo que apareceu, né, na fala das colegas, né, interagindo. Eu interajo com os colegas assistentes sociais, estudantes de serviço social, diariamente. Né? Assim, é algo que é certo no meu dia a dia, é interagir com os colegas. E termina que eu dou suporte para todos os cursos, né? Os cursos foram nascendo a seu tempo, dentro dos seus propósitos, mas eu dou, né, suporte para todos eles. E quando a gente tem essa condição de trazer essa reflexão de forma coletiva, né, assim, é algo que me chamou muita atenção, né, porque não partiu de um profissional apenas. E aí, pessoal, dentre essas principais reclamações, aqui eu vou abordar 4. Poderia ter várias outras, você pode até escrever nos comentários outras que não estão aqui, né, que eu poderia estar abordando dentro de outro momento aí para a gente dialogar. Se a gente pensar mesmo, obviamente vão ter muitas outras demandas, né? Mas eu separei essas 4 aqui para a gente conversar, que é a ausência do espaço físico de trabalho, a guarda de material, atropelo nas atribuições e a ausência de clareza de fluxo para o sistema de garantia de direitos, tá bom? Então, vamos falar aqui de cada um deles. Pessoal, mas eu separei, assim, para a gente começar, né? É claro que todas nós aqui reconhecemos a importante conquista, né? Como eu estava falando anteriormente para vocês. Desde 2019, né, quando a gente teve aí a Lei 13.935, a gente já avançou muito, né? Essa lei foi publicada em 11 de dezembro, não sei quantas lembram. Olha só, dezembro de 2019. E a partir de então, eu lembro que, né, assim, no meio da pandemia, né, muitos assistentes sociais já estavam sendo recrutados. Eu lembro que uma colega procurou porque ela estava sendo solicitada de fazer um trabalho na escola com crianças que tiveram perda para familiares em razão da Covid. Então, as primeiras inserções, né, período, as escolas ainda estavam até em homeschool, né? E a gente foi vendo aí as primeiras inserções entre 2020 e 2021 dos municípios que, né, partiram na frente. Mas a gente vai ter aí, principalmente a partir de 2023, o Cefes
entrando aí na linha de frente, né, do trabalho. Sim, porque em 2023 a Câmara Federal, né, a Câmara de Deputados, começou a fazer uma série de encontros já para debater, né, essa questão, audiências, e o Cefes estava lá, né, junto também com o Conselho Federal de Psicologia, estavam lá. E a gente teve aí, né, mais recentemente, uma grande conquista, que também foi a instituição do grupo de trabalho no MEC, né, para criar bases, né, para essa inserção nas escolas. Queria mostrar aqui do site do Cefes que uma matéria, né, que eles falam sobre isso, Serviço Social e Psicologia na Educação Básica. Ações pela implementação prosseguem em Brasília. MEC cria grupo de trabalho, GT, para estabelecer orientações sobre inserção das duas categorias das redes públicas de educação básica no Brasil, né? Então, já teve a primeira reunião no dia 12, né? E foi instituído por meio de portaria, né? Estabelecendo esse colegiado para sistematizar subsídios e recomendações da implementação da Lei 13.935, e o Cefes foi representado, né, pelas colegas, a presidente Kelly Melati e a assessora Clarice Conceição, né? Então, a gente tem aí boas notícias, né? E graças a Deus ali o conselho se fazendo presente, né? E o GT também conta com a representação da ABEPS, né? Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e vários outros órgãos importantes, né? Porque é importante que esses outros órgãos, como por exemplo aqui o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, porque eles levam para as bases, né, pelo menos é a expectativa, aquilo que está sendo ali discutido. Então, né, é uma grande pesquisa. Tem até aqui uma pesquisa, né, o que fazem os assistentes sociais na educação básica do país, né? É muito importante até que as colegas que participam de mentorias comigo, né, a mentoria, ela é um caminho rápido, né? Porque às vezes a colega está lá no seu cotidiano de trabalho, está se sentindo perdida, desorientada, né, com as suas angústias. A mentoria é um caminho rápido para a solução, mas a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Então, é bem legal que as colegas participem respondendo essa pesquisa, tá? Depois eu vou até copiar esse forms e deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso. Porque, ó, não dá para se isolar nesse momento, né? Assim, a gente está construindo bases da categoria na educação, então não pode se isolar, porque às vezes você pensa, mas eu estou aqui no município de menos de 100 mil habitantes. Não, mas o teu problema precisa ter visibilidade e ser levado, sabe? Porque é uma questão que a categoria também precisa conhecer, né? E é isso que eu estava falando aqui no início. Às vezes o problema de uma é o problema assim de várias outras pessoas. Então é bem importante que a gente esteja aí nesse diálogo, tá bom? Então vou incentivar vocês aí. E também, pessoal, uma coisa que é legal é que os CREs, dentro das suas mais variadas jurisdições, Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários, né, tem as comissões temáticas e tem a comissão temática de educação. A maior parte funciona de forma remota as reuniões e que favorece, né, com que muitos profissionais participem.
E aí agora a gente vai entrar, né, exatamente assim nos problemas, né, nas principais reclamações que eu levantei aqui para vocês. Uma coisa que eu estava até falando para a colega, né? A gente conhece historicamente aquilo que é a sala de professores, né? Tem o mito da sala de professores, mas a gente não conhece ainda a história da sala da equipe multiprofissional, da sala do serviço social, né? E os colegas têm se ressentido muito. Por quê? Né? Não tem um espaço físico, né? Assim, muitas vezes o município contrata um assistente social para a sua rede básica de educação, mas não tem, né, a inserção nem dentro da secretaria, né, para essa equipe estar atuando, né, ter o seu espaço físico próprio, nem dentro das escolas tem uma sala sequer, né? Então, isso é um problema muito grande. E aí eu sempre falo para as colegas, né, que nós temos a resolução 493 que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. E essas condições, elas servem para quê? Para imprimir qualidade aos nossos atendimentos, para zelar pela saúde mental dos profissionais, no intuito de que vai ter um espaço adequado e apropriado para fazer a sua intervenção, para preservar o usuário, né? E assim, quando um município, quando uma escola está cumprindo a legislação, né, a 13.935, ela também precisa cumprir a resolução, porque assim, muitos, eu já ouvi até alguém falando, né? Ah, resolução não é lei. Resolução é lei para os profissionais, né? Porque, obviamente, se eu estou vinculado a um determinado conselho, isso precisa ser, eu preciso cumprir e fazer com que a instituição que tenha um serviço social também cumpra a resolução, né? Obviamente, ela é parte, né, daquilo que é uma lei, que é a lei de regulamentação da profissão. Então, é bem interessante, né, que a gente, no cumprimento da Lei 13.935, que coloca o assistente social e os psicólogos na rede, a gente também esteja atenta às condições éticas e técnicas desse trabalho. Essa resolução, por exemplo, aqui, a 493, ela diz que é condição essencial, portanto, obrigatória, para a realização e execução de qualquer atendimento ao usuário do serviço social, a existência de espaço físico. E não é qualquer espaço físico, é nas condições que esta resolução estabelecer. Né? O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir características físicas de iluminação adequada ao trabalho, recursos que garantam a privacidade, ventilação adequada, espaço adequado para a colocação de arquivos, para a adequada guarda de material técnico de caráter reservado. Né? O atendimento ele deve ser feito de portas fechadas, por exemplo, para garantir o sigilo. Né? E quando a gente sabe que assim esses atendimentos na escola, quem é que vai passar por ele? São crianças, são adolescentes, são familiares, né, responsáveis. Então, a gente precisa imprimir essa qualidade para esse atendimento, né? E o material técnico utilizado e produzido é de caráter reservado, né? Se a gente olha lá no Código de Ética, vai dizer que numa equipe multiprofissional, como é essa que está sendo pensada para a educação, o assistente social vai revelar o estritamente necessário, né? Então, muitos colegas me perguntam, mas esse material é conjunto ou separado? É conjunto naquilo que pode ser compartilhado e separado naquilo que é próprio do profissional, né? Então, a gente precisa ter aí essa devida atenção.
O arquivo do material técnico, né, poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as condições estabelecidas do artigo 4º, né, que é o artigo anterior. E isso é passível de fiscalização, né? As condições éticas e técnicas é passível de fiscalização para, né, os CREs. Então, é bem importante que a gente, né, abra esse diálogo, né, com os nossos aí gestores, né, coordenadores, diretores, né, que assim, ó, excelente, temos o assistente social aqui? Temos o profissional para fazer o atendimento? Temos, mas a gente precisa dar condições para que isso aconteça, né? E essa guarda de material, assim, pessoal, mais de uma colega, sabe, assim, compartilhou que leva esse material até para casa, porque tem receio, né? Coloca ali a vida das crianças, as situações delicadas, situações muitas vezes de violência, coisas que precisam ser preservadas, né? E numa cultura assim, onde muitos até banalizam as situações, é importante ter essa perspectiva, né? A gente tem procedimentos, como diz aqui a resolução 556 de 2009, tem procedimentos para efeito de lacração do material técnico e material técnico sigiloso do serviço social. É bem importante, eu sempre gosto de esclarecer para as colegas que uma coisa é o material técnico, que obviamente precisa ser respeitada a privacidade, né? Aquilo que é pessoal, isso precisa ser respeitado, né? E a outra coisa é o material técnico sigiloso, porque o que é sigiloso? É aquilo que o Código de Ética denomina como sigiloso, aquilo que possa fazer, né, trazer aí prejuízo à coletividade, a terceiros, à própria pessoa, né? Então, precisa ter essa atenção. E esse material, né, quando ele é lacrado, quando ele é ali armazenado, guardado, vai ser efetivado por meio de normas e procedimentos, né? Aqui está falando o que se entende por material técnico sigiloso, toda a documentação produzida, que pela natureza do seu conteúdo deva ser de conhecimento restrito e, portanto, requeram medidas especiais de salvaguarda para a sua custódia e divulgação. Então, você percebe, né, que o nosso trabalho ele tem condições éticas e técnicas para ser executado. Não é simplesmente, né, assim, contratamos, pronto, estamos agora, né, tudo joinha. Não, precisa ter atenção também para essa oferta desse atendimento. E tem uma condição que eu queria compartilhar aqui com vocês. Porque o que acontece? Como, às vezes, o vínculo, né, ainda não é concursado, efetivo, é um vínculo precário, as colegas, às vezes, saem, né, mudam de setor, né, mudam de área, e aí vai deixar esse material, às vezes não encontra com outro assistente social, né? E aí, o que diz a resolução? Em caso de demissão ou exoneração, o assistente social deverá repassar todo o material técnico sigiloso ou não ao assistente social que vier a substituí-lo. Na impossibilidade de fazê-lo, o material deve ser lacrado na presença de um representante ou fiscal do CRES para somente vir a ser utilizado pelo assistente social substituto quando será rompido o lacre também na presença de um representante do CRES. Na impossibilidade desse representante do CRES, o material será deslacrado pelo assistente social que vier a assumir o setor de serviço social, que logo em seguida
enviará um relatório circunstanciado do ato do rompimento do lacre, declarando que passará a se responsabilizar pela guarda e sigilo do material. Então, perceba que, assim, é uma profissão, né? Nós temos uma profissão que tem um procedimento, tem uma forma, né, de atuar. E aí, uma outra queixa, né, das colegas aí que eu ouvi, né, que interagiram comigo, foi o atropelo de atribuições. Por quê? Que muitas vezes, em determinadas cidades, né, em determinados municípios, tem lá aquele profissional assistente social que muitas vezes, né, às vezes está no CRAS, está na saúde, né, essas políticas já têm a presença do profissional já, né, um tempo mais anterior, e termina ali abarcando todas as demandas que apareçam na cidade. Vou dar um exemplo, né? Aí teve o caso de violência da criança, mas a criança está na escola, mas como não tinha assistente social na escola, quem sempre cuidou foi a assistente social do CRAS, nem era do CREAS, porque a cidade é tão pequena que não tem CREAS. Então, essa assistente social dava conta, né, praticamente de todas as demandas da saúde, da assistência social, da educação. Mas aí agora a cidade, né, está cumprindo a legislação e tem um assistente social na educação, né? E aí a gente precisa entender onde que começa, onde que termina a atribuição da escola, do assistente social da escola, onde começam as atribuições do profissional da assistência social e até mesmo onde começam as atribuições dos colegas da saúde, né? E aí eu quero levar vocês, né? A gente ainda tem muito que dialogar, vai demorar um tempo, né? Já já a gente já terá aí os parâmetros, a gente já tem os subsídios para atuação profissional na política de educação, mas ainda demanda aí mais aprimoramento, né? Mais informações que venham a trazer aquilo que é a clareza que a gente precisa. Mas, né, a lei é clara. O que, que o assistente social vai fazer na educação? As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, né? E aí, onde que a gente vai encontrar essas políticas de educação? Gente, olha, a gente tem o Plano Nacional, né, que foi revisado aí em 2024, o Plano Nacional de Educação, a gente tem o Plano Estadual, a gente tem Plano Municipal, tem projeto político-pedagógico nas escolas, né? Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, também vou deixar linkado para vocês verem. Então, o que está ali definido é o que precisa, né, ser atendido. Essas são as necessidades e prioridades. E as equipes multiprofissionais vão desenvolver ações para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Esse trabalho multiprofissional deve considerar o projeto político-pedagógico, né? Então, você vê que está tudo amarradinho. E aí a gente começa a ter o velho problema dos assistentes sociais. É muita teoria para compreender a prática. Obviamente, eu não estou dizendo que na prática a teoria é outra, longe de mim, mas eu digo que falta reflexão no sentido da gente ter a clareza de como que traduz-se aquelas orientações, né, no cotidiano profissional. E, obviamente, assim, a gente precisa entender, por exemplo, a assistência social, ela tem os seus objetivos. Ela vai atender o público, né, nas suas vulnerabilidades socioeconômicas, né, criar ali as seguranças afiançadas pela política de assistência social. A saúde vai zelar, né, pelo bem-estar
né, pela ausência da doença, pela cura no processo doença. E o assistente social, ele, obviamente, dentro do seu, né, dentro do enfrentamento da questão social, ele vai ter a sua inserção dentro dessas políticas. E aí a gente precisa entender. Você vai sempre se fazer uma pergunta. Esse problema aqui, você que é assistente social de educação, você vai sempre se fazer uma pergunta quando chegar uma demanda para você. Esse problema aqui, que chegou para mim, essa situação aqui, que chegou para mim, está dificultando, está impedindo, está interferindo na qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Essa é a pergunta. Se estiver, né, por exemplo, a criança está reclamando na escola de violência doméstica. Isso está afetando, né, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Você sabe que afeta. A criança está reclamando de que o pai não busca, não participa, ela está angustiada, triste, não tem desenvoltura na escola. Então, isso está atrapalhando o processo, a qualidade do ensino-aprendizagem daquela criança, certo? Da aprendizagem da criança. Então, isso é uma matéria de intervenção, né? Deixa eu ver algo assim, bem mais, talvez, realizar um projeto esportivo na escola, né? Um projeto de integração com famílias. Isso vai melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Eu acredito que sim, porque deve ter até a participação da comunidade escolar. Então, essa é a atribuição do assistente social da escola. Ah, Cláudia, mas o caso da violência sexual é uma atribuição do CREAS. Veja bem, o assistente social da educação que identificar tal demanda vai acompanhar, sobretudo no que tange ao cumprimento da permanência daquela criança ou daquele adolescente na escola. Porque uma coisa que a gente precisa evitar, por exemplo, o que acontecia antes, gravidez na adolescência, né? A gravidez precoce. Quantas param, até o menino, né, também para de estudar em razão disso. Isso está criando um obstáculo ao seu processo de aprendizagem. Então, o assistente social pode articular com a saúde, pode articular com a assistência social para dar ali subsídios para aquela adolescente permanecer na escola, né? Então, a gente precisa compreender. É bem importante que você se faça essa pergunta, porque o assistente social na educação, ele vai se envolver essencialmente com as questões que envolvem esse processo de ensino-aprendizagem. E quando for, né, algo que se inicie na educação, mas é pauta, né, é matéria de outra política, como, por exemplo, essa questão da violência que eu citei aqui, nada impede do profissional da educação acompanhar, mesmo porque deve haver um empenho por parte do profissional da educação de que não seja descontinuada a presença daquela criança, daquele adolescente vítima da sala de aula, porque, afinal de contas, é o seu direito à educação, ok? Então, né, são algumas bases aí para a gente pensar e evitar esse atropelo de atribuições. E, por fim, queria falar da ausência de articulação com o sistema de garantia de direitos. Eu até trouxe aqui essa resolução do CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. A gente sabe que em muitos
municípios, né, a rede do sistema de garantia de direitos, né, ela ainda é precária, né, mas a gente precisa fortalecer-se e fortalecer também, nos fortalecermos enquanto profissionais na educação e nesse conjunto, conquistas como essas, né, do sistema de garantia de direitos. Eu queria mostrar aqui, vou tentar aumentar a letra para vocês lerem melhor, aumentar mais um pouco. Por que o sistema de garantia de direitos é importante? Exatamente porque existem demandas que o assistente que não vai ficar sob a responsabilidade de resolução do assistente social de educação, mas ele vai se articular. Olha, dentro do sistema de garantia de direitos, vai dizer que esse sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. E ainda sobre a educação, vai dizer, né, que constitui instrumentos normativos de promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, as leis orgânicas referentes a determinadas políticas sociais, especialmente as da assistência social, da educação e da saúde. E ainda diz que os sistemas nacionais de proteção de direitos humanos e de socioeducação, né, aqui já é de socioeducação. Então, percebam, né, o sistema de garantia de direitos, ele é dividido, né, nos seus eixos. Vamos olhar aqui os eixos. 3 eixos estratégicos, que é de defesa dos direitos humanos, da promoção dos direitos humanos e do controle. O eixo da defesa, obviamente, né, tem aí aqueles os judiciais, públicos ministeriais, defensorias públicas, né? A gente pode dizer que a escola ela estaria mais para o eixo da promoção, tá? Por quê? Ali também é um espaço de efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Vai atender necessidades básicas, que é dever do Estado, da família e da sociedade. Já diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando o profissional que está na educação, ele se articula com os órgãos do sistema de garantia de direitos, significa que ele vai encaminhar aquilo que não é de sua competência para entre esses órgãos, de forma a que tenha aí, né, os encaminhamentos. Então, é importante o diálogo com o Conselho Tutelar, é importante o diálogo com o CREAS, com o CRAS, antes mesmo de que as demandas surjam, né? Então, fica, né, esse entendimento. E aí, pessoal, a título de encerramento aqui do nosso encontro, queria falar de possíveis soluções, né? Porque essa condição de falta de espaço, né, a gente sabe que não é responsabilidade do profissional, mas são dos gestores. Então, é importante que você converse com sua chefia imediata, para que ela ou ele leve acima dela, né, esse conhecimento da necessidade de receber o profissional, mas cumprir os normativos que exigem as especificações éticas
e técnicas para que esse profissional atue com qualidade. É importante, né, no que tange ao fluxo de documentos, de guarda, de relatórios, informar os gestores, né, e a equipe multiprofissional, aquele que trabalha com você, esclareça: "Olha, eu estou sujeita à resolução 559 de 2009, ao Código de Ética dos Profissionais, né, naquilo que é a produção e guarda dos materiais. Em relação ao conflito, né, o atropelo de atribuições, o que é do CRAS, o que é do CREAS, o que é da saúde, o que é da educação, é necessário iniciar articulações com a rede socioterritorial, porque só no diálogo com eles isso vai ficar elucidado, cada um vai ter aí o seu papel. Eu sei que aqui no canal, lá na plataforma de cursos, tem aula sobre a rede socioterritorial, como acessar, como torná-la presente no seu trabalho. Isso vai dirimir muito dos seus conflitos de atribuição e vai ficar claro para eles, né? É claro que a gente, né, nós, enquanto profissionais dentro da educação, a gente depende muito, né, assim, de que esse fluxo de trabalho da equipe multiprofissional seja cada vez mais alinhado pelos nossos órgãos. Mas a gente tem também a possibilidade, né, de ir conversando com a rede, para iniciar essa articulação, porque talvez você esteja falando, mas aqui no meu município é tudo muito separado, cada um na sua, os técnicos não conversam das outras políticas. Olha, faça uma reunião na escola, um chazinho, convida os representantes das outras pastas, apresente o serviço social, se apresente, né? Isso vai trazer aí já alguma contribuição, estabeleça fóruns de diálogos. Tem uma coisa lá no acolhimento institucional da assistência social que eu vejo que é um momento até de propiciar essa articulação, né, na composição dos planos de atendimento individual, familiar, né, porque a escola também é parte, né, para essas crianças e adolescentes de acolhimento institucional. Isso já é uma inserção, mas você deve trazer também esses profissionais para dentro da escola e tentar dialogar sobre essas atribuições, parcerias, fortalecimento. E aí eu já entro até na última possibilidade de solução daquilo que é, né, a definição de fluxo com as instituições do sistema de garantia de direitos. Né? Produza material, cartilhas, panfletos, folders, faça informes, faça palestras para informar para os professores, para a equipe técnica, para o CRAS. Vá falando, olha, sou assistente social aqui da escola, minha tarefa é essa, minhas atribuições são essas, essas, essas. Né? Faça, ainda que você não tenha total clareza, né, do que está ali para você, mas o que você já estabeleceu que é o seu trabalho, você elucide também para os demais, e assim eu acredito que você possa dirimir aí bons, né, assim, dirimir muitos conflitos. Não esqueça também de se apresentar para os alunos. É interessante que, assim, nas empresas, a gente tem aquele onboarding, né, para quem está chegando, e muitas vezes essas políticas não têm o onboarding. Faça você mesmo seu onboarding. Estou aqui nova, então vou conhecer, vou ir nos espaços, vou me apresentar, né? Vai se fazer aí presente para que você possa ter, né, mais legitimidade nesse trabalho, né? Que eu ouço, né, até muitas colegas falam, parece que o diretor não quer que tenha assistente social ali, parece que os professores
não querem que tenha serviço social. Assim, isso é a visão unilateral dessas pessoas. Não representa aquilo que é a própria garantia até de direitos dos adolescentes. Então, não é a vontade deles que vai prevalecer, né? É exatamente aquilo que é uma atribuição que vai qualificar o processo do ensino-aprendizagem. Pessoal, olha, é um pouco aí do que eu queria compartilhar com vocês. A gente pode continuar interagindo, vocês sabem que meu WhatsApp, os comentários, tanto da plataforma quanto do YouTube, são lugares de diálogo. Não existe, né, lá na comunidade, o que o assistente social faz, né, que está ali na plataforma Hotmart, qualquer profissional que tenha um dos meus cursos já acessa a comunidade. E eu tenho colocado materiais ali, dialogado, respondido. Então, faça parte, além dos próprios comentários dentro da plataforma. Bom, espero que tenha sido aí um bom diálogo com vocês e eu aguardo vocês aí, né, para as nossas interações no nosso cotidiano. Super abraço.